Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rebeca Maia. Hoje a gente vai fazer a comparação de dois embutidos iguais, de marcas diferentes. A gente vai dar uma olhadinha no rótulo, na embalagem e fazer uma discussão pra gente saber qual é o melhor produto a ser escolhido na hora da compra. Pessoal, o embutido que eu escolhi foi a mortadela sem toucinho e eu escolhi o da marca Minu e o da marca Eusebio. A mortadela sem toucinho é uma variação da mortadela tradicional. Ela é um embutido de origem italiana muito popular no Brasil. A principal diferença para a mortadela normal é a ausência do toucinho, que é a gordura suína, na composição. Isso a torna uma opção mais leve, com menor teor de gordura saturada e, consequentemente, menos calórica. Logo de cara, olhando para a embalagem, já é necessário a gente se atentar aos avisos que tem pra gente. Na embalagem, tanto da mortadela Minu quanto da Eusebio, a gente tem um indício de alto teor de sódio. O alto teor de sódio presente nas mortadelas é resultado de uso de sal como conservante e realçador de sabor durante o processo de fabricação. O sódio é um mineral essencial para o organismo, mas o consumo excessivo pode trazer diversos males à nossa saúde. No caso da mortadela, o sódio, além de realçar o sabor, ele também é presente no produto para conservação, porque ele é um conservante natural utilizado para prevenir o crescimento de bactérias e para o controle da umidade. O sal ajuda a reter a umidade na carne, contribuindo para a textura e característica do nosso embutido. O consumo excessivo de sódio está ligado a várias doenças, como hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças renais, retenção de líquidos, e é importante a gente observar isso nas embalagens para a gente ver se a gente não está correndo um risco, sabe? Uma forma que a gente tem de analisar esse sódio é olhando para a informação nutricional, que a gente já vai ver. Mas, para fazer um adendo, ali no percentual de consumo diário que a gente tem na mortadela Minu 21% de sódio. Então, 21% do valor diário de sódio que você tem que consumir, você já consome comendo 40 gramas. É legal ressaltar que nas duas embalagens a gente tem esse aviso num tamanho grande, mas muitas das vezes a gente vê em outras embalagens esse aviso em um tamanho muito pequeno e passa despercebido pela gente. Vamos analisar agora os ingredientes. Falando sobre a mortadela Minu, ela é composta de carne mecanicamente separada de aves 60%, água 13%, pele de aves, carne de aves 8,7%, fécula de mandioca 4,9%, proteína de soja 4%, sal, açúcar, estabilizante, trifosfato pentasódico, antioxidante eritorbato de sódio, corante natural carmim de cochonila, aromas e conservador nitrito de sódio. Isso tudo tá na embalagem também, mas tá tão pequenininho que eu precisei colocar maior aqui num outro slide, pessoal. Já na mortadela Eusebio, a gente tem carne mecanicamente separada de frango, carne suína, água 9%, pele suína, fécula de mandioca 4,5%, proteína de soja 4%, glicose, sal, alho, regulador de acidez, lactato de sódio, estabilizante trifosfato pentasódico, antioxidante eritorbato de sódio, corante natural carmim de cochonila, aroma natural pimenta preta e aromas idênticos aos naturais, pimenta vermelha, pimenta branca, noz moscada, coentro, cardamomo e cravo. E, além disso, a gente tem também o conservador nitrito de sódio. Lendo os ingredientes, a gente já vê que a gente tem algumas diferenças na composição, mas vamos analisar primeiro a carne mecanicamente separada. Vamos explicar um pouquinho do que é isso para vocês. Pessoal, a carne mecanicamente separada ela é obtida por um processo industrial que separa os restos da carne dos ossos, podendo ter mais gordura e sódio. Quando a gente vê a composição da Eusebio, a gente tem carne e pele suína. Isso pode aumentar a ingestão de gordura. A gente vai ver isso no slide de tabela nutricional. Falamos também de alguns aditivos químicos e vamos falar um pouquinho sobre eles agora. O nitrito sódio ele é um conservante que pode formar compostos cancerígenos quando ele é aquecido. O trifosfato pentasódico pode prejudicar a absorção de cálcio e sobrecarregar os rins quando ele é consumido em excesso. O eritorbato de sódio ele é antioxidante, geralmente seguro, mas ele pode causar desconforto digestivo para algumas pessoas. Tem uma diferença entre os dois ingredientes, que o Minu ele utiliza açúcar no rótulo e o Eusebio utiliza glicose. A glicose do Eusebio ela é absorvida mais rápida que o açúcar da Minu, podendo causar picos de glicemia. E aí logo vem a pergunta, mas qual que é o melhor? Vamos analisar. Analisando somente os ingredientes,
O menu é realmente uma melhor compra se você quer evitar carne suína e temperos muito artificiais. Ela tem menos ingredientes extras, mas ainda contém aditivos industriais. Já a Suzio pode ser melhor para quem prefere um sabor mais complexo, mas tem mais ingredientes processados. Se o foco for na saúde, nenhuma das duas é uma boa opção. As mortadelas elas são embutidos ultraprocessados ricos em sódio e aditivos. Mas se você precisar escolher uma, a menu tem uma composição um pouco mais simples e sem carne suína, o que pode ser uma vantagem para o seu dia a dia. Pessoal, a tabela nutricional das embalagens, quando eu coloco para apresentar em forma de slide, ela ficou com uma qualidade muito ruim. Então, eu fiz uma tabela no Excel, analisando as tabelas da embalagem com os dados direitinho, numa porção de 40 gramas, e a gente vai dar uma conversada aqui para ver o que é melhor e o que é o pior. A gente tem uma pequena diferença na quantidade de fatias, porque em 40 gramas para mortadela menu a gente tem 2 fatias e na tabela do CZO a gente tem 4 fatias. Para a nossa discussão aqui não faz nenhuma diferença. Fazendo a comparação das calorias, as duas mortadelas têm valores calóricos muito próximos, com 83 para mortadela menu e 82 para mortadela do CZO. É uma diferença muito pequena, não tem que influenciar na decisão de compra de vocês. Sobre os carboidratos, a mortadela do CZO tem um pouquinho mais de carboidrato, com 3 gramas, em comparação à mortadela menu, que tem 2. Para quem está monitorando a ingestão de carboidratos, a mortadela menu ela pode ser ligeiramente mais vantajosa. Sobre as proteínas, a mortadela menu ela tem um pouquinho mais de proteína, 5,1 grama, quando comparada com a CZO, que tem 5. A diferença é bem mínima, pessoal, mas a mortadela menu realmente ela pode ser preferível para quem busca uma opção com maior teor proteico. Sobre as gorduras totais e saturadas, a mortadela do CZO tem um pouco mais de gordura total, 6,3 gramas em comparação com a menu, que tem 6. No entanto, a mortadela menu tem um pouco mais de gordura saturada em comparação com a CZO, que tem 1,6 gramas. Ambas as diferenças são pequenas, mas a mortadela do CZO pode ser preferível para quem está preocupado com a ingestão de gordura saturada. Ainda sobre as gorduras totais, quando a gente compara duas mortadelas, uma só com frango e a outra de frango e carne suína, a gente realmente tende a ter uma ingestão de gordura total maior na de carne suína. E é esperado também que a de frango tenha um teor de gordura saturada maior. Pessoal, analisando o sódio, nosso maior inimigo na mortadela, a mortadela CZO tem um teor de sódio mais alto, 457 mg, em comparação com a menu, que tem 422. Para quem precisa controlar a ingestão de sódio, não se recomenda a mortadela. Mas se você quiser controlar isso, não seja algo tão importante para você, a mortadela menu ela pode ser a melhor opção. A quantidade de sódio ela é bem alta, por isso daquele aviso na embalagem que a gente viu. E quando a gente observa o valor diário de sódio que é recomendado pra gente, essa porção de mortadela estão ocupando faixa de 20% do valor total diário. Então, se você consome 2 fatias de mortadela menu, você está consumindo 20% da ingestão de sódio total do seu dia. Muito perigoso isso, né, gente? Partindo para os açúcares, o CZO tem uma pequena quantidade de açúcar, 0,4 gramas, e enquanto a menu não tem açúcar, essa diferença ela pode ser relevante para quem está querendo reduzir aí o consumo de açúcar. Sobre as fibras alimentares, a menu tem também uma pequena quantidade de fibra, 0,3 gramas, enquanto esse CZO não tem. A diferença é mínima, gente, mas pode ser um fator a se considerar quando a gente está olhando somente para a tabela nutricional. Pessoal, afinal de contas, qual que é a melhor? Vamos lá, as duas mortadelas elas têm perfis nutricionais muito parecidos, com pequeníssimas diferenças que podem ser relevantes quando a gente está olhando para elas e para as necessidades dietéticas de cada um. Se o foco for reduzir o consumo de sódio e de açúcar, a menu ela pode ser a melhor opção, mas se a preocupação com a gordura saturada e com o aumento da LDL, a mortadela CZO pode ser preferível. No geral, a escolha tem que ser baseada nas propriedades nutricionais específicas de cada pessoa. O consumo de mortadela e de embutidos no geral, ele nunca é recomendado. Se você tem condição de comprar um produto melhor, com menor teor de sódio e de aditivos químicos, é preferível que você opte por essa opção. De toda forma, a longo prazo, se você é uma pessoa que consome mortadela frequentemente, a menu ela é uma melhor opção para o seu dia a dia.
já que a diferença de ingestão de gordura saturada de uma mortadela para outra é muito pequena. Gente, voltando um pouquinho para a imagem anterior, só para dar uma explicada, nos ingredientes a gente sempre tem os ingredientes com maior quantidade no início do texto e os com menor quantidade no final do texto. Então, as primeiras palavras e os primeiros ingredientes que são listados são os que estão em maior quantidade. Além disso, a gente tem também o percentual de valor diário, que é o quanto do valor total do seu dia aquele alimento ocupa nos diferentes tópicos, nos carboidratos, nas proteínas, no sódio, e é uma coisa pra gente ficar atento. Então, no caso do valor energético, por exemplo, na mortadela Minu, que a gente tem 4% no percentual diário, é 4% de 100. Então, a gente poderia ingerir 100% no nosso dia e naquela porção a gente ingere 4, entenderam? E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.